E será que JJ vem nesse pacote de Natal, Edu? Essa é a pergunta, ora pois. O Pascoal ficaria bem com um gorrinho de Papai Noel, hein? Dá pra enganar os netinhos mais novos ali. De repente dá pra fazer um frila. Mas deixa eu pedir licença pro Pascoal, pro nosso Pedro Henrique Torre, que sabe tudo de Flamengo. Vai chegar também no nosso telão pra contar as últimas. Quer dizer que hoje não foi um dia muito positivo para a torcida do Flamengo ou tem um lado bom ainda? Conta tudo pra gente, Pedro. Boa noite. Tudo bom, Edu? Muito boa noite para você, também por Pascoal, todos os amigos que acompanham a gente nessa véspera natalina, né? O Flamengo segue na expectativa de se vai ter presente ou não esse JJ. O presente não saiu ainda, mas o Marcos Braz segue lá na Europa nessa expectativa de se vai ter esse presente, porque no dia 30 ainda tem mais um Porto e Benfica. De repente o presente fica para depois, ali no ano novo, porque por enquanto o Benfica está segurando esse JJ aí, mesmo depois dessa pancada ontem na Taça da Liga, né? Porque ninguém esperava talvez um tropeço do Benfica, mas não da maneira que foi. As críticas estão pesadíssimas em cima do Jorge Jesus, mas tem uma multa muito alta. O Benfica também tem que pensar nisso. Se mandar embora o Jorge Jesus agora, vai ter que desembolsar uma quantia muito grande, fala-se aí em 20 milhões de euros, então o Jorge Jesus também não vai abrir mão desse dinheiro tão facilmente assim. Então o Marcos Braz estar por lá, né? Sabe que não vai, vai ter que ficar por lá para acompanhar muito de pertinho isso. Na avaliação até dos dirigentes rubro-negros, 24 e 25, não deve acontecer muita coisa mesmo, é mais ficar por ali, acompanhar o Natal. Devem estar levando um puxão de orelha os dirigentes rubro-negros das famílias, porque vão passar o Natal longe das suas famílias, mas não tem muito jeito, então ficaram por lá, porque no próximo dia 30, como eu disse, vai ter esse outro jogo. Então estão ali, mas monitorando bem de pertinho e até irritando um pouco os benfiquistas que falam nas redes sociais assim, por que os dirigentes do Flamengo tinham que acompanhar lá o jogo, não tem nada a ver com eles, então tá causando muito o clima. Aí logo depois dessa partida contra o Porto, lá no Estádio do Dragão, quem concedeu entrevista coletiva foi o João de Deus. João de Deus, que é o auxiliar do Jorge Jesus. O Jorge Jesus ele acabou punido recentemente por conta de críticas à arbitragem, então pegou um gancho aí de 15 dias, não pode nem conceder entrevista coletiva. Então ele está meio por fora ali, não está falando nada, então quem tem que ir para o fogo ali é o João de Deus. Ele falou um pouquinho sobre essa situação, continua, não continua, depois desse sapeca que levou do Porto. Vamos ver o que ele falou. Boa noite, João de Deus. Cristiana Queiroz Alves, SIC. Pergunto-lhe se depois desta derrota pode voltar a garantir que o Jorge Jesus e que a sua equipa técnica vão cumprir o contrato com o Benfica até ao final. Perdemos um jogo, é verdade que estamos todos muito tristes e muito frustrados com o resultado, mas a ideia, o intuito não se alteram. Não vivemos de estados de espírito, ok? Vivemos do trabalho diário, vivemos das conquistas quando as conseguimos ter e vivemos de melhorar e tentar melhorar a cada dia. Portanto, é uma questão que, sinceramente, eu posso lhe responder, digo-lhe que sim, mas acho que nem vale a pena. Tá, então, né, do João de Deus falando sobre esse confronto contra o Dragão, né, lá o Porto, no Estádio do Dragão, e também sobre esse intuito de permanecer ou não nessa sequência aí que o Benfica vai ter. Não tem muito jeito, ele tem que falar muito isso, né, que vai permanecer, não pode ser diferente, mas você vê que o João de Deus está bem abatido ali, até na fala dele, e a situação está muito complexa, porque é uma pressão muito grande, porque nos confrontos diretos ali contra os principais rivais lá em Portugal, tanto o Porto quanto o Sporting, o Benfica do Jorge Jesus não vem muito bem, então isso pesa demais na avaliação, não tem muito jeito, não adianta classificar para as oitavas da Champions, porque o confronto, como aqui no Brasil, né, contra os rivais, isso pesa demais na balança, e o Flamengo está lá, sempre à espreita, para ver o que vai acontecer, e aí vai passar esse Natal comendo ali um peru, no caso, um bacalhau lá em Portugal, e aí vai ficar na expectativa do que vai acontecer. Não quer pagar a multa, então se tiver essa ruptura, e aí tudo fica mais fácil, abre o caminho para trazer o JJ de volta, mas vai depender, creio que mais, desse dia 30 lá, esse segundo clássico, Porto e Benfica, aí pelo Campeonato Português, que aí acho que vai balançar demais a situação do Jorge Jesus. Então o Flamengo está ali, à espreita, não está de longe não, está de pertinho, Edu, acompanhando a situação, literalmente de pertinho.
Legal, obrigado, Pedro. Eu desejo desde já aqui um Feliz Natal para você, sua família, e qualquer novidade é só gritar que a torcida do Flamengo está muito ansiosa aí pelo seu chamado, dizendo que o Jesus pode voltar. Grande abraço, viu? Valeu, Edu. Um bom Natal a todos aí. A gente acompanha a torcida do Flamengo torcendo por um Feliz Natal com Jesus, né? Com Jesus. Valeu, obrigado. Pedro Henrique Torre, e agora vamos falar com o Pascoal. Ô Pascoalino, então é isso. O Benfica fala, não, vai continuar, o João de Deus. É até estranho, né? O João de Deus auxiliar do Jesus, é meio invertido. Mas o João de Deus fala que o intuito é permanecer. Só que vamos pensar o seguinte, se o Benfica estiver pensando em trocar a comissão técnica, é também um jogo, pode ser um jogo de não querer pagar a multa, querer que o Flamengo pague. Você acha que é por aí? Ou passa muito por esse jogo do dia 30, uma decisão da direção do Benfica? Eu acho que já passou por ontem, Edu. Evidentemente, o resultado de ontem foi acachapante. Mas eu acho que não é só o resultado. A gente não tem que olhar para o placar e achar que esse placar é o suficiente para demitir o Jorge Jesus. Agora, se você analisar o comportamento do time do Benfica, o Benfica foi atropelado. Foi um atropelamento do Porto em cima do Benfica. O Porto jogou como se estivesse jogando de terno, indo para uma festa todo arrumado, todo bem alinhado. O time do Benfica todo desarrumado. Começa o jogo com 3 zagueiros, 3 volantes, e aí faz uma salada no meio-campo e não consegue parar o que queria o Jorge Jesus, a velocidade do time do Porto. Mostra mais uma vez a ineficiência do Jorge Jesus nesse seu retorno ao Benfica. Ele voltou depois de 5 anos fora do clube, inclusive com a passagem pelo Flamengo, campeão pela Libertadores, e aí quando volta para Portugal só tem uma vitória nos clássicos que disputou. Uma mísera vitória. É assim que dizem os torcedores do Benfica. Ele só ganhou um clássico e tem mais outro agora para jogar contra o Porto e novamente na cidade do Porto. É muito complicada a situação do Jorge Jesus. Ele sabe disso. E o Jorge Jesus é muito inteligente, muito capacitado. Então ele também está deixando a coisa fluir, está deixando a coisa acontecer. Muito mais para as discussões do presidente do Benfica com os dirigentes do Flamengo do que ele propriamente envolvido nisso. Se não, vejamos, o contrato dele vai até o meio do ano. Então já não tem todo esse volume financeiro para ser pago para o treinador. Não são mais os 20 milhões de euros. Dá para negociar isso porque são 6 meses, 7 meses ou 5 meses no máximo para a saída do Jorge Jesus do Benfica. Porque ele não deve ficar para a próxima temporada. Então, tudo é uma questão de jogo de palavras e de interesse. O Benfica não quer ser atropelado pelo Flamengo e o Flamengo quer que o Benfica dê a liberação para o Jorge Jesus para que ele venha imediatamente para o futebol brasileiro. Sabe quem ganha em tudo isso? Quem? Marcos Braz. É inteligente demais, capacitado demais. Ele está fazendo tudo o que a torcida do Flamengo quer. Tudo. Eu estou atrás do homem, eu estou atrás do mister, esse é o cara, é ele que eu quero, é o objetivo do Flamengo, eu prometi para vocês, eu estou buscando. Ponto. Marcos Braz é o que sai vencedor nessa luta de Jorge Jesus, Benfica e Flamengo. E o Marcos Braz está rindo à toa. Ontem no Estádio do Dragão, a gente mostrou aqui ontem a foto dele rindo ao lado do Bruno Spindel. Logo de cara, o Porto faz 2-0 no Benfica, é o resultado que a nação rubro-negra queria, né? Aí a foto de novo aí. Felizes, sem dúvida. Agora, lembrando, o Jorge Jesus, ele vinha aí de uma sequência com 4 vitórias, mas antes ele tinha perdido para o Sporting, a lista de clássicos sem sucesso que você falou. Isso pesa muito, né? Se perder do Porto mais uma vez, teremos 7 pontos de vantagem, né? O Sporting e o Porto estão com 4 de vantagem para o Benfica. Ou seja, um time que teve 100 milhões de euros de investimento e aí não está entregando. É um Benfica muito diferente do Flamengo de 2019. Agora, vamos colocar na tela aí uma informação interessante. O que o Flamengo mudou de 2019 para 2022. Põe na tela para a gente acompanhar aqui no Sport Center.
Isso a gente está pensando, claro, se o Jesus voltar, quem que ele encontra? Ele encontra grande parte do time. Em vermelho, você vê aí, são jogadores que têm mais de 30 anos. 30 ou mais. São os trintões. Então, 2019, quando o Jorge Jesus estreou, a média era de 27,7 anos, né? Então, em 2019, esses caras já tinham ali 30 anos, agora já estão com idade um pouco mais avançada. Então, veja aí, o Diego Alves continua, o Rafinha já não joga mais, 33 anos, Rodrigo Caio, 25, o Rafinha vai para o São Paulo, né? Rodrigo Caio, 25 anos, o Pablo Mari, 25 anos, se foi para a Europa. Felipe Luiz continua, tinha 34 anos, William Arão, 27, Gerson, 22. Aí a gente tem o Andrés Pereira no lugar. O Everton Ribeiro tinha 30, Gabigol tinha 22, Bruno Henrique tinha 28, o Arrasca 25. Então essa era a foto do Flamengo 2019. Agora, o atual. Temos 3 mudanças, basicamente, né? O Diego Alves agora tem 36, o Isla é a novidade no lugar do Rafinha, também tem mais de 30, 33, o Rodrigo Caio, 28, o Davi Luiz chegou para o lugar do Pablo Mari, 34, o Felipe Luiz, 36, Andrés Pereira, recém-chegado, tem 25, ele que tem contrato até junho de empréstimo do Manchester United. O William Arão tem 29, quase 30, Everton Ribeiro, 32, Arrascaeta, 27, Bruno Henrique, 30 e Gabigol ainda tem 25. A média é superior a 30 anos, é 30,5. Então, modificações aí, Pascoal, para resumir. Os novos, que não conhecem e não trabalharam diretamente com o Jesus. O Isla, lateral direito, o Davi Luiz, zagueiro, e o Andreas Pereira, que é volante neste time atual do Flamengo. Como que você compara 19 com 22, Pascoal? Eu acho que ele vai ter que superar algumas etapas com esse time. Primeiro, esse time, com a chegada dele, era um time que não tinha as vitórias que ele proporcionou como treinador à equipe do Flamengo. E esses jogadores com objetivos alcançados para a torcida do Flamengo. Não à toa, o torcedor do Flamengo pede todo jogo, a torcida quer, né? Canta aquela musiquinha, olê, 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 mister, mister. Não importa se é o Rogério Ceni, não importa se é o Renato Gaúcho, qual seja o treinador. A torcida canta todos os jogos a musiquinha do mister. E ele tem essa possibilidade de voltar. Analiso até como uma boa possibilidade de retorno. Tem que reposicionar esse time, tem que rejuvenescer esse time e tem que melhorar o posicionamento tático desse time. Esse posicionamento tático ele foi sendo diluído com o passar do tempo. Quando o Renato Gaúcho chegou ao Flamengo, eu disse, ele precisa fazer um trabalho autoral, um trabalho dele, Renato Gaúcho, mas ele não conseguiu. O máximo que o Flamengo conseguiu foi ter a memória de Jorge Jesus. E aquele início de Renato foi sensacional, pela memória que o time tinha de jogar junto naquele trabalho bem elaborado. Vieram as contusões, vieram os problemas clínicos, as dificuldades, as expulsões, as convocações para as seleções, porque tem muito jogador envolvido em seleção na equipe do Flamengo. Resultado, o time caiu de produção, perdeu o seu treinador e agora quer a volta do mister do Jorge Jesus. Passa por um aspecto amplo, na minha visão. Precisa renovar o time, precisa reposicionar o time e a chegada do Jorge Jesus, quem era meio bicudo com ele, entendeu? Lá no Ninho do Urubu, não gostava muito, porque ele era muito duro, muito exigente, vai começar a gostar de novo, porque ele pode fazer a diferença, levando novamente o Flamengo a situações de decisão de campeonato. Vai precisar de uma remodelação geral, né? Sabe aquela plaquinha que coloca quando muda o dono da empresa? Sob nova administração? É isso que o Flamengo vai ter que colocar lá na porta do vestiário.